Olá, meu irmão, olá, meu dileto confrade. Hoje é o dia 15 de maio de 2020, uma sexta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que me impressionam muito na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que nela não existem heróis da Marvel. Lá não encontramos heróis da DC, homens perfeitos, homens que jamais cometem equívocos, têm fragilidades éticas. Lá nas Escrituras Sagradas eu encontro pessoas como eu e como você, cheias de contradições. Por exemplo, eu olho Abraão, que é chamado de o pai da fé, mas mentiu, teve medo para proteger a vida, disse que a sua esposa era apenas sua irmã. Ele era um homem que foi covarde, não uma, mas duas vezes pelo menos. Quando eu encontro o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que não apenas cobiçou Batseba, como também, depois que ela engravidou, planejou a morte do seu marido, Urias, e fez com que ele morresse para que pudesse ficar com Batseba. Assim também eu encontro Paulo, que é um homem cheio do Espírito Santo, mas que tem tanta raiva de Marcos que chega a romper com Barnabé, porque não admitia que alguém que havia abandonado o grupo na primeira viagem missionária não pudesse acompanhá-los agora na segunda viagem. Faltava graça no coração, ainda farisaico em alguns aspectos, do apóstolo Paulo. E assim são os homens. Pedro, que disse por 3 vezes não saber quem era Jesus, não ter qualquer relação com ele, e eu poderia citar todos e falar inclusive de Jesus, que também tem fragilidades, que também manifesta não equívocos éticos ou morais, mas revela a vulnerabilidade de um ser humano que chora quando vê o desespero no rosto dos amigos de Lázaro, que tem pavor que enche o seu coração e por isso pede para que Pedro, Tiago e João o acompanhem ao Getsemane, para que orem com ele. Ele não gostaria de ficar sozinho, e quando é posto diante da iminência do grande sacrifício, ele pede a Deus, o Pai, que passe este cálice sem que eu o beba, mas que seja feita a vontade do Pai acima de todas as coisas. E é lindo ver que o nosso Salvador era humano desse jeito. Eu gosto da expressão de Rubem Alves, né, em que ele diz que Deus, da eternidade, um dia disse: serei homem. E Jesus era tanto e tão intensamente humano que só poderia ser Deus. É a poesia de Rubem Alves. Hoje eu gostaria de falar de um cara que era assim humano como eu e você, a quem eu aprecio, a quem a Bíblia confere grande honra. E eu queria que você prestasse atenção nessa história. Estou falando do profeta Elias, cuja vida é narrada no primeiro livro dos reis de Israel. Elias era um homem que tinha grande intimidade com Deus, cujas orações eram ouvidas dos céus. Mas depois da grande confrontação do Monte Carmelo, em que ele venceu e se impôs sobre centenas dos profetas de Baal, Elias recebeu uma mensagem de Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel, que lhe dizia: tão certo quanto feriste a todos os profetas de Baal, antes que amanheça um novo dia, eu te matarei. O medo encheu o coração de Elias, ele temeu e fugiu. E se deflagrou na vida de Elias um processo depressivo, um processo que é evidente por pelo menos 4 razões. Elias, diz o capítulo 19 do primeiro livro dos reis, ao ouvir, e o gatilho na alma de Elias foi exatamente o bilhete de Jezabel e o medo que se apoderou dele, um pânico que se instalou completamente em sua alma. A primeira decisão que ele toma é se afastar de tudo e de todos, e segue com seu moço Eliseu para longe dos grandes centros.
Quando chega à beira do deserto de Horebe, ele se afasta até mesmo de Eliseu. Ele quer ficar sozinho. E ele entra sozinho no deserto. Quando ele chega num local onde há uma sombra produzida por uma árvore, um zimbro, ele se acomoda ali e faz esta oração desesperada. Ele diz: basta. Eu não sou melhor do que os meus pais que já morreram. E pede para que Deus tire-lhe a vida. Ele deseja a morte. Ele não toma nenhuma iniciativa para tirar a sua própria vida, mas em oração ele clama ao Senhor para que morra. Veja, ele se isola, ele deseja a morte e em seguida ele vai dormir. E o sono de Elias era tão intenso, que no meio do sono um anjo lhe aparece e o acorda. O anjo havia materializado ali pão e água para que ele comesse e encontrasse forças. Elias come e volta a dormir. Sabe por que uma pessoa com depressão costuma dormir tão intensamente? Porque dormir, nestes casos, é um simulacro da morte. E a pessoa deseja mesmo era estar morta, mas como isso não é o momento, não acontece, então ele esvazia-se de toda a energia, de toda a força, não o faz conscientemente, não deseja que isso aconteça, mas é isso que se dá. E toda a energia, há uma adinamia, há um abatimento profundo na alma, no ser, e ele se prostra. E é um simulacro de sua própria morte. Não há força, não há motivo, não há razão que o levante, que o ponha de pé. É isso que acontece com Elias, até que ele é instado a caminhar. E ele caminha com a energia que ganhara do pão e da água. E ele procura que lugar? Ele procura uma caverna para se sentir ainda mais isolado. É lá naquela caverna que Elias ouve uma voz. Voz que eu quero que você também escute. Você também, na sua caverna, deve escutar o Senhor te dizendo: o que estás fazendo aqui, Elias? A caverna não era o lugar de Elias. A caverna não é um lugar de ninguém. Esse isolamento, esse fastio da vida, esse abatimento, essa vontade de nada que às vezes atormenta e toma o nosso coração. Deus está te dizendo: o que estás fazendo aqui, Maria, nesta caverna, Antônio, José, Teresa? O que estás fazendo aqui, neste lugar que não é o teu lugar? Nessa disposição de ânimo que não é a tua disposição de ânimo. Muitos de nós estão obrigados a ficar em casa, eu também. Mas não faça da sua casa uma caverna para fugir da vida e para fugir do mundo. Ame os que estão com você, estenda os seus braços de amor, de misericórdia, de compreensão e de apoio àqueles que precisam. Não transforme esse lugar numa caverna. Elias chega para Deus e diz: meu Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso para contigo, mas os homens derrubaram os altares que eu levantei, eles mataram todos os teus profetas, querem tirar a minha vida, eu estou sozinho. Elias achava de fato que estava sozinho, mas ele não estava, e Deus revela que há um trabalho a fazer para Elias e também para você. E eu acho lindo que Deus diga a Elias que há 7.000 pessoas cujos joelhos não se dobraram a Baal, nem a boca beijou a sua imagem. Você não está sozinho. Queria te dizer que eu gostaria de estar perto de você e se puder lhe ajudar, pode contar comigo. Vamos orar? Ó Deus eterno, quero buscar a tua face, Senhor, com meus irmãos. Aqueles que se sentem perplexos, abatidos, entristecidos. Dá-nos, Senhor, força, como fizeste com Elias, para continuar a marcha, para voltar à vida. E dá-nos, Senhor, sobretudo a consciência que nem estamos sozinhos, nem devemos estar. Ajuda-nos a ser uns para os outros, instrumento de força e de ânimo. Sê conosco, ó Espírito Santo da vida, em nome de Jesus. Amém.